Marcelo, fala. Boa tarde a todos. Registro de presença dos vereadores. Boa tarde. Vereador Antônio Bugalu. Presente. Vereador Basílio Zaquini Filho. Presente. Vereadora Beth Chedid. Presente. Vereador Cláudio Moreno. Presente. Vereador Ditinho Bueno do Asilo. Presente, secretário. Vereador Dr. Cláudio. Presente. Vereadora Fabiana Alessandri. Presente. Vereador João Carlos Carvalho. Vereador João Carlos. Vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. Presente. Vereador Marco Antônio Marcolino. Presente. Vereador Marcos Vale. Vereador Mário B. Silva. Vereador Mofid Dorra. Presente. Vereador Natanael Ananias. Presente. Vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Presente. Vereador Kiki Brown. Vereadora Rita Leme. Presente. Vereador Sidney Guedes. Presente. Vereador Tião do Fórum. Vereador Tião do Fórum. Senhor presidente. A abertura dos trabalhos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 37ª sessão ordinária do exercício de 2020, às 16h12 do dia 13 de outubro. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores, funcionários da casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Salmo 125, versículo 1 e 2, diz-nos assim a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Apreciação de atas de sessões anteriores. Ata da 36ª sessão ordinária de 2020. Realizada em 6 de outubro, com início às 16h10,
Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 17h44 e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em votação, está em discussão a ata da 36ª sessão ordinária de 2020. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 6 a 13 de outubro de 2020, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos das esferas federal e estadual e de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Prefeitura, projeto de lei número 43/2020, de autoria do Poder Executivo, a celebrar convênio com a cooperação técnica, contrato, termos aditivos e outros ajustes com o Governo do Estado de São Paulo e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, para as finalidades e condições que especifica e da outras providências. Proposição que dispõe sobre denominação de bem público, protocolada sobre o número PG 188/2020 e despachada à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para emissão de parecer. Projeto de lei número 44/2020, que dispõe sobre denominação de bem público, passa a denominar-se Centro de Referência da Saúde da Mulher, Ser Mulher, Dr. Valdemar Muniz, a unidade de saúde em construção localizada na Avenida São Lourenço, Vila Batista, da Câmara Municipal, balancete orçamentário e financeiro, referente ao mês de setembro de 2020, à disposição no Departamento Financeiro. É o que temos para o momento, senhor presidente. A apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocolados nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. A palavra está aberta. Questão de ordem, presidente. Pois eu queria registrar minha presença. Está registrada, vereador Tião do Fórum. Pois não, vereador Marcos Vale, com a palavra. Eu recebi algumas fotografias que eu vou juntar no pedido de informações. Na Avenida Europa, à altura do número 490, despejo de terra nas margens do Ribeirão. E com as chuvas escorreu uma parte para o Ribeirão. Agora, há um comentário que lá tem uma obra prevista. Tem alguma obra da Prefeitura prevista nesse local? Em caso positivo, em que fase está? Já teve licitação? Em que fase está? Do que se trata? E o projeto tem todas as autorizações ambientais, já que se trata de APP, é isso que eu queria saber em relação à Avenida Europa. Obrigado. Mais alguém? Senhora presidente, eu tenho uma indicação também para fazer. Pois não, vereador. Melhorias no sistema da iluminação de todo o bairro do Jardim Europa. As ruas muito, muito escuras e muitas lâmpadas queimadas. Alguém mais? Senhora presidente, a gente está tendo bastante cobrança, senhora presidente, da iluminação na Avenida Norte-Sul, nas imediações ali da curva, ali do radar, e inúmeras pessoas pedindo o restabelecimento da iluminação ali. A gente sabe que tem alguma parte ali que não tem o poste, né, não tem as luminárias ainda, mas aquelas que tem naquela curva está bastante danificada.
E a gente está pedindo, então, o serviço. E outra coisa também, presidente, recebi agora no SMS uma pessoa por nome de Ana, que trabalha em frente à pracinha atrás do Bragantino, ali em frente ao consultório da Medite. Eles estão pedindo lá, pracinha, cestão de lixo. O pessoal tem frequentado aquela praça deixando muito lixo lá, e lá não tem as lixeiras. Então estão solicitando as lixeiras lá para a pracinha do lado do Bragantino. Também gostaria de falar, senhor presidente. Pois não, vereador. A empresa de ônibus que começou aqui em Bragança e não está indo lá no ponto de ônibus do Spam. Nós já estávamos com problema no começo, porque a Nossa Senhora de Fato não estava indo, mas aí a gente foi falado com algumas pessoas, falaram que era para esperar novos ônibus, e aí fazer novamente a linha lá, e a reclamação está muito forte, e nenhum ônibus está indo para lá no Spam. Então, gostaria de essa nova empresa regular os horários de ônibus lá para aquele pessoal que estão sofrendo muito. Estão vindo de a pé, desde lá até aqui na Bíblia. Ninguém mais? Passamos então agora à manifestação de vereadores sobre assuntos de interesse do município. Gostaria de intervir a pauta. O vereador Kik já tinha pedido, o vereador Bugalu, a inversão da pauta. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ordem do dia. Para discussão e votação em turno único, o projeto de lei número 42 de 2020, de autoria do prefeito Jesus Atibia Bichedid, que dispõe sobre denominação de unidade de vigilância de zoonoses e da outras providências. Antonina Bichedid. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Assunto: parecer ao protocolo geral número 169/2020, exposição da matéria. Proposição de denominação de bem público de autoria do prefeito Jesus Atibia Bichedid, denomina Antonina Abichedid, a unidade de vigilância de zoonoses. Relatório. Em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com a disposto na Lei Municipal 2.779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sobre a atribuição de denominação de bens públicos municipais e da outras providências e respectivas alterações. Antonina Bichedid, filha mais nova do ex-prefeito Afis Bichedid e da dona Saada Nader Bichedid, formou-se no magistério no então Colégio Sagrado Coração de Jesus, depois vindo a formar-se também em Direito. Conhecida por defender incansavelmente a causa animal, fundou a primeira entidade destinada a cuidar de animais abandonados em Bragança Paulista, a São Lázaro, Sociedade Protetora de Animais. Até hoje continua em seu trabalho de acolher e tratar animais abandonados em nossa cidade. Também teve destaque em seu trabalho a elaboração de lei de doação de órgãos em 1997, que tem grande importância na renovação dos órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Portanto, entendemos que a denominação da Unidade de Vigilância de Zoonoses, localizada na Rua Oswaldo Pinto de Moraes, 311, no Jardim Águas Claras, neste município, significará o reconhecimento público à homenageada por sua importante contribuição ao município de Bragança Paulista, de maneira especial na área da defesa da causa animal de nossa cidade. Conclusão: consideramos justa a homenagem e assim somos favoráveis à proposição. Caso do Poder Legislativo, 29 de setembro de 2020, assinam todos os vereadores da Comissão de Justiça. Eu gostaria de pedir, consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não consta emenda, senhora presidente. Oi? João Carlos está presente? Vereador João Carlos.
Eu gostaria, antes do líder encaminhar a votação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Antonina. Oi, pois não, vereador. Não, é que eu estava com o microfone desligado. Boa tarde, presidente. Estou presente. Presente. Está registrada a sua presença. E eu gostaria, então, de me reportar ao projeto de lei número 42, de 2020, enviado a esta casa pelo prefeito Jesus, e fazer uma reverência à Antonina. É indiscutível o amor que a Antonina sentia pelos animais. Uma pessoa que defendia essa causa na São Lázaro e até os últimos dias da sua vida. É inegável, incontestável o seu amor pela causa animal. Nós sabemos que ela era uma pessoa polêmica e ela, na defesa dos animais, ela era combativa, mas nós sempre temos que nos lembrar da Antonina como uma pessoa que era tinha muito amor por todos os animais e traduzia isso no seu trabalho com a causa animal. Então, é muito justa essa homenagem. E agora eu vou passar a palavra para algum vereador, ou então para o nosso líder, Paulo Mário. Pede para o Mário registrar a presença. Mário, você registra a presença, por favor? Senhora presidente, registrar minha presença? Obrigado. Vereador Ditinho quer falar também. Senhora presidente, também queria deixar registrado nesta tarde a minha honra de poder estar votando favorável, né? Antonina, uma pessoa que eu tive a oportunidade e privilégio de conhecer, e a gente pôde sentir o quanto ela se dedicou até o fim da vida na causa e nos cuidados com os animais. E a gente sabe muito bem tudo o que ela fez, tudo o que ela fazia para que os animais abandonados ou não tivessem carinho e atenção. E ela é realmente um ícone aí na questão dos cuidados dos animais do nosso município, e justa homenagem. Vereador Paulo Mário. Bem, eu acho que foram bastante felizes a Beth e o Ditinho com a fala. Pouco me sobra para acrescentar, mas, se eu não estou enganado, ela foi a primeira fundadora de ONG ou associação voltada aos cuidados dos animais. Ela realmente se dedicava, chegando até, em certas situações, aos extremos, né? E nos últimos dias, nos últimos meses da sua vida, por várias vezes ela me procurou, ainda querendo que eu conseguisse influenciar o Jesus sobre algumas coisas que ela estava pedindo com relação aos animais. Não só a mim, mas também com o Darwin. Ela insistia por demais na ajuda para os animais. Então, como foi dito, se faz justiça a uma pessoa que se dedicou praticamente metade da sua vida, talvez até um pouco mais, exatamente aos animais. Ela chegou a ter, na época, se eu não estou enganado, sozinha, mais de 100 animais. Então, ela realmente se preocupava, ela realmente queria bem. Ela não fazia para aparecer, ela fazia porque realmente gostava. Então, eu peço que os colegas vereadores aprovem e se faça justiça a uma pessoa que realmente lutou pelo animais. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação única o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador Antônio Bugalu, seu voto. Eu voto sim. Vereador Basílio Zaquini Filho, seu voto. Voto sim. Vereador Cláudio Moreno. Eu voto sim. Vereador Ditinho Bueno do Asilo. Voto sim, secretário.
Vereador Dr. Cláudio. Sim. Vereadora Fabiana Alessandri, seu voto. Sim. Vereador João Carlos Carvalho, seu voto. Eu também voto sim, voto com louvor, senhor secretário. Vereador José Gabriel Sintra Gonçalves, seu voto. Voto sim. Vereador Marco Antônio Marcolino, seu voto. Voto sim. Vereador Marcos Vale, seu voto. Sim, eu acho justo. Ela gostava muito, muito de animais mesmo. Vereador Maribe Silva. Sim. Vereador Mofid Dorrer, seu voto. Não tem urgência nenhuma, né? Sim, com louvor. Não deu para entender, mas sim, né? Com louvor. Sim, com louvor. Obrigado. Vereador Natanael Ananias. Sim. Vereador Paulo Mário. Sim. Vereador Kiki Brau, seu voto. Vereadora Rita Leme, seu voto. Sim. Vereador Sidney Guedes. Sim. Vereador Tião do Fórum. Vereador Tião do Fórum, seu voto. Sim. Está encerrada a votação. O projeto de lei número 42 de 2020 foi aprovado em turno único por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem, peço dispensa da apreciação da redação final. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador Sidney Guedes. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. A ordem do dia está encerrada, senhores vereadores. Passamos agora à manifestação dos vereadores sobre os assuntos de interesse do município. Pode fazer a chamada, vereador? Vereador Antônio Bugalô, irá fazer uso da palavra. Hoje eu dispenso. Obrigado, boa tarde. Beth vai falar? Cláudio Moreno vai falar? Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoal que nos acompanha pela internet, boa tarde. Olha, com bastante satisfação que hoje eu venho até esta tribuna para registrar que nas últimas 48 horas eu não recebi sequer uma reclamação relacionada ao transporte coletivo. A primeira semana foi realmente bem complicada, vários os problemas citados, e eu gostaria de registrar que, nesse período, o secretário de Mobilidade, o Rogério, esteve 24 horas antenado e à disposição dos vereadores, inclusive me atendeu de forma muito próxima, todas, sem exceção, todas as reclamações, sugestões e dúvidas que eu recebi como vereador, encaminhadas a ele, conversando diretamente com o prefeito, procurando a diretoria da nova empresa de ônibus, tudo isso foi encaminhado. E a gente sabe que esse primeiro momento é um momento realmente de adaptação. É importante informar que a empresa, na hora de contratar os motoristas, deu preferência àqueles que já trabalhavam na Nossa de Fátima Auto Ônibus. Alguns deles ainda sofrendo com dificuldades para se desligar da empresa, porque alguns têm muitos anos de casa e o próprio diretor da empresa disse que alguns ele ia ter que segurar um pouco mais, porque isso depende de caixa da empresa, a gente sabe que tem uma programação e tudo mais. Agora, por outro lado, eu gostaria de, mais uma vez, repudiar a forma desrespeitosa que a empresa Nossa de Fátima Auto Ônibus está tratando os seus ex-clientes, porque ela tem feito tudo o que pode para dificultar a devolução dos créditos do cartão vai para os seus ex-clientes. Esta é uma questão que a Prefeitura de Bragança Paulista entrou com ação na Justiça,
a Justiça deu 24 horas para que a empresa apresentasse a lista daqueles passageiros que têm direito a esse crédito de volta. A empresa, conseguiu mais 5 dias para poder apresentar esses dados à Justiça e à Prefeitura de Bragança Paulista, e eu recebi um sem número de ligações e pedidos através de redes sociais para que interferisse. Foi necessário novamente a empresa atual fazer um acerto com a Prefeitura para, nessa semana, continuar aceitando que apenas mostrando o cartão VAI a pessoa possa se utilizar do transporte coletivo. Isso é algo que precisa ser sanado imediatamente. Nós temos esperança que a Prefeitura de Bragança Paulista vai usar todas as armas jurídicas legais para fazer com que a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus devolva o que não é dela. Essas pessoas, elas receberam esse crédito através do seu Vale Transporte, aqueles que fizeram com recursos próprios, e esse dinheiro não é da empresa, não é? É lastimável. Eu até estou esperando mais um pouco, se a empresa não fizer a parte dela, vou articular com a bancada do prefeito, ver se a gente apresenta uma moção de repúdio à Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, porque é inacreditável você desdenhar, mal atender, mal receber aquelas pessoas que lhe garantiram riqueza, porque os proprietários da empresa de Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, eles são ricos, bem-sucedidos, alguns milionários, porque esse povo de Bragança Paulista sempre se utilizou dos seus serviços. Em um bom tempo, nós tivemos lá a empresa tendo uma boa avaliação, mas, infelizmente, nesta, digamos, fase final, a empresa deixou muito a desejar. Eu relatei aqui em sessões anteriores ser inadmissível uma empresa não conseguir atender por telefone e dar a informação precisa para aquelas pessoas que simplesmente diziam: olha, vocês têm a informação de como será a devolução desses créditos? Era muito simples, ninguém estava exigindo nada além do seu direito. E a informação da empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, nesse caso, ela praticamente não existiu. E sabe qual era a resposta mais comum deles? A gente colocou lá uma nota no nosso site. Aí você ia ler a nota dizia que a partir do dia 5 eles iam ver o que fazer. E até hoje, pelo jeito, eles estão perdidos lá. Ou eles não têm o dinheiro para devolver, ou eles estão arrumando um jeito de não devolver, ou não sei que termo utilizar aqui para ser respeitoso com a empresa. Mas tenho falado com o jurídico da prefeitura, tenho conversado com o prefeito, tenho falado com empresários da área. A empresa, ela é obrigada a devolver esses créditos, isso é uma obviedade falar isso aqui, mas ela tem dificultado isso. E vejam os senhores, a nova empresa está começando com prejuízo, porque todas as pessoas que mostram o cartão VAI, elas não pagam passagem, elas entram. Para amenizar esse problema, a empresa que hoje está fazendo esse trabalho acordou, e aí eu nem sei como esse acordo, o que é que tem, se eles vão ser ressarcidos, se não vão, mas foi a prática que resolveu o problema. Tanto é que o que eu recebi de muitas reclamações na semana passada, eu não recebi hoje, por exemplo, que é um dia normal de trabalho, não recebi reclamações. Uma outra coisinha pontual, e agora as pessoas já começaram a se dar conta do ar-condicionado, as pessoas já começaram a se dar conta da melhoria da prestação de serviço, as pessoas já começaram a se dar conta justamente do ônibus novo, as pessoas já começaram a se dar conta de que o serviço que se iniciou é muito melhor do que o anterior. Eu queria aqui, senhora presidente, senhores vereadores, mais uma vez, consignar o pedido ao prefeito Jesus Chedi, ao secretário de Mobilidade, que determinem que a nova empresa, a critério de avaliação e teste, coloque em circulação
todos os horários anteriores à pandemia. Bragança Paulista, felizmente, está na fase verde do Plano São Paulo. Isso já é possível. A gente sabe que financeiramente, aí não é um problema meu, é um problema da empresa, para eles não vai ser tão bom assim. Mas, como o transporte público é um direito social, eu gostaria de encaminhar uma indicação para o senhor prefeito municipal, da forma mais rápida que a senhora presidente puder despachar por e-mail, para que ele tome as providências necessárias para determinar que a nova concessionária de transporte público de Bragança Paulista faça um teste agora, voltando todos os horários da mesma forma que a Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus fazia antes da pandemia. Que seja esse o teste agora, que a empresa coloque os mesmos horários de todas as linhas de como era antes da pandemia. E aí, nessa avaliação, a gente faça as adequações, e não o contrário, continuar com os horários da pandemia e simplesmente se adequar, porque já ficou claro que em alguns horários de pico não está sendo possível controlar a aglomeração dentro dos ônibus. Isso mostra que nós temos essa preocupação de resolver o problema, aquelas pessoas continuarem sendo transportadas sentadas, sem aquele mundaréu de gente em pé, porque isso é ainda ruim para a contenção da disseminação do coronavírus. Portanto, gostaria de fazer essa indicação, encaminhar isso ao prefeito. E coloco-me aqui à disposição de todas as pessoas que acompanham o meu trabalho aqui na Câmara Municipal, para continuar de forma forte fiscalizando a concessão do transporte público em Bragança. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Vai fazer uso da palavra? Senhora presidente, senhores vereadores, interessante que eu não tenho visto nas agências bancárias do nosso município, e com relação ao avanço de Bragança Paulista na região de Campinas na fase verde, e o próprio vereador Marcos Vale no início da sessão também comentava sobre esse assunto, a gente ainda percebe que os bancos, eu não senti nenhuma mudança. Sim. E aí, se nós estamos tendo, por conta da equipe técnica do governo do estado, que monitora toda a região de Campinas, no qual Bragança está inserida, seria interessante que também houvesse essa evolução muito rápida, com todos os cuidados, é claro, também com as instituições bancárias do município de Bragança. Eu não sei se eles já tomaram algumas medidas para que eles pudessem também, dentro dos 60%, aumentar a capacidade interna do atendimento e também das pessoas na agência, porque o que a gente vê? Uma multidão de gente, com esse sol quente que está fazendo, ainda nas filas ali nas ruas. Então fica aqui o apelo desse vereador, para que eles possam acompanhar a evolução e as orientações técnicas do governo do estado, que coloca a Bragança nesta fase verde, e que nós possamos então atender com mais comodidade todos os munícipes ou pessoas de outras cidades, porque algumas cidades vizinhas vêm também para Bragança, utiliza das agências bancárias do nosso município, e que todos os cidadãos sejam bem atendidos. Então, a gente espera esta possibilidade aí por conta dos bancos. Também, senhora presidente, eu gostaria que o secretário de Mobilidade da nossa cidade tivesse um pouco mais de agilidade no que diz respeito a dois pontos importantes observados pela população, cobrados pela população, cobrados pelos vereadores desta casa. Primeiro, com relação
definitivamente a demarcação final de solo e os instrumentos que inibe, já foi colocado o radar, mas o canteiro central da Rinzoaoc, com relação à rotatória que está sendo implantada lá pela Secretaria de Serviços, para que ele agilize o final daquelas obras. Nós estamos tendo acidentes gravíssimos naquele local, e a gente vem pedindo aqui há quase 3 anos, né? E agora está aí o secretário de Mobilidade. Eu rogo em nome dos moradores lá da Vila Bianchi, Jardim Recreio, de toda aquela região, que agilize para que sejam evitadas as conversões à esquerda, para que nós possamos então de vez acabar com o problema dos acidentes graves lá. E outra coisa que é importante que o secretário de Mobilidade atenda com rapidez e resolva com rapidez, se não houve a contrapartida do supermercado Esperança, que está lá na Norte-Sul, em frente ao Bragança 3, que a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade, possa fazer alguma coisa emergencial ali. Está ali anunciado que qualquer momento pode ter graves acidentes ali. Os moradores do Bragança 3 rogam, estão pedindo o ano todo uma atitude da Secretaria de Trânsito naquele local. Não vamos esperar acontecer um grave acidente ali. Então, são 2 coisas importantes que eu rogo ao secretário de Mobilidade do município, que tenha uma atenção e uma atitude rápida, para que nós acabássemos logo com a questão dos graves acidentes na Rinzoaoc e aqui em frente ao Bragança 3, em frente ao supermercado Esperança, que ele possa definitivamente fazer as demarcações necessárias naquele lugar. Outra coisa que eu também gostaria de abordar nesta tarde, com relação à geração de empregos, presidente. Tudo é importante nesse momento. Geração de serviço, prestação de serviço, a questão do turismo. Bragança, que graças a Deus é muito procurado, os nossos hotéis ficam lotados. A gente sabe que com o nosso projeto de lei aqui da industrialização, tem alguns ajustezinhos ainda que precisa ser feito, mas existe algumas pessoas querendo investir no município com relação a hotéis, com relação à comodidade dos nossos turistas para a região Bragantina, para a cidade de Bragança. Uma coisa importante também, presidente, que tem uma moção minha aprovada nesta casa, desde o início do nosso mandato, com relação ao camelódromo, presidente. As pessoas gostam desse tipo de comércio. Na cidade de Campinas tem, em São Paulo tem, nas grandes cidades do Brasil tem o centro do camelódromo. O camelódromo, ele organiza, ele dá condições melhores para o cidadão ganhar o dinheiro dele, sustentar sua família. Ele movimenta as cidades da região menores que vêm, que traz também os seus recursos e gasta no município. Então, fica aqui o meu apelo ao nosso prefeito municipal, que veja com carinho isso, porque nós temos muita gente em Bragança que tem o seu comércio na rua, que acabam se instalando na rua do mercado, que acabam se instalando em frente de lojas constituídas, acabam se instalando ali no túnel, que é problema sério aquela questão do túnel ali, os comércios dentro do túnel, fora do túnel, está uma visão, uma condição de trabalho não muito condizente com os clientes que nós temos, que procuram aquele espaço. A gente precisa utilizar aquele espaço pelo verdadeiro objetivo que foi de dar travessia segura, subterrânea ali para ambos os lados da avenida, e aquele povo merece um lugar específico para que eles possam continuar fazendo o seu trabalho. E eu entendo que o camelódromo é importantíssimo para o desenvolvimento também, além da questão do emprego, ele também traz o turismo para a cidade. Então fica aqui o apelo desse vereador, para que seja avaliado um espaço, para que nós possamos então implantar e dar destino certo para as pessoas ambulantes, para aqueles que têm as suas barraquinhas em alguns pontos da cidade, e a partir daí organizar o comércio do município. Porque é deselegante quando alguém vai, monta uma barraquinha na frente de um comércio constituído, às vezes os produtos são iguais, fica ali uma disputa de coisas e a pessoa trabalha sem condições. E o camelódromo vai dar o quê? Oportunidade
de organizar o comércio do município e dar mais condições de trabalho para todas essas pessoas. E, por fim, eu quero também encaminhar para a Secretaria de Mobilidade a definição do estudo do trânsito na Vila Bianchi. Vários vereadores pediram, eu moro lá, estou pedindo faz tempo, e estou pedindo uma conclusão de avaliação na questão da rua Voluntário Cícero Lamartine da Silva Leme, presidente. A Voluntário Cícero Lamartine da Silva Leme é uma rua muito extensa, muito movimentada na Vila Bianchi. Os moradores têm feito abaixo-assinado, têm pedido para esse vereador e para outros, e ainda o secretário não deu uma atenção necessária para aquela comunidade. Ou estacionamento de mão só, de um lado só, ou mão única de trânsito, porque é uma solicitação daquela comunidade e a gente percebe um povo que clama, clama, clama e, por enquanto, o secretário de Mobilidade não tem dado respostas para aquela comunidade. Então, estou aqui mais uma vez pedindo, em nome lá dos moradores da Vila Bianchi. Era isso, presidente. Obrigado. Vereador Dr. Cláudio, irá fazer uso da palavra. Vereador João Carlos. Vereador Dr. Cláudio, irá fazer uso da palavra. É rapidinho. Sim. Vereador João Carlos. Eu só queria fazer um alerta, já que a gente está entrando numa fase verde, para a população em geral, com essa falsa sensação de segurança, porque a pandemia não acabou. Eu peço para a população que mantenha todas as medidas protetivas, da mesma forma que antes. Era isso. Vereador João Carlos Carvalho, irá fazer uso da palavra? Não, eu abro mão, senhor secretário. Vereador José Gabriel, vai falar? Vereador Marcolino. Vereador Marcos Vale. Muito rapidamente, eu queria falar, primeiro, que lá no Lago do Orfeu, o pessoal procurou a gente na Comissão de Justiça, aquela questão da barragem lá, a Prefeitura desistiu de fazer a rua, né, inicialmente, e ficou ainda a polêmica relativa ao Lago do Orfeu, no que se refere à reparação da barragem, que ia cortar 48 árvores, etc. e tal. Nós fizemos uma representação no Ministério Público, eu e o vereador Basílio, também os moradores fizeram outra representação no mesmo sentido, né? E através da advogada Gabriela Montagnana, e foi arquivada a nossa representação, e posteriormente nós recorremos e a própria promotoria reabriu, e agora determinou a abertura de um inquérito civil, de número 14.015.00005152/2020, para apurar sobre as obras de reparo da barragem do Lago do Orfeu, e trouxe e determinou que venha a perícia, né, da CAEX, que é o grupo lá de perícias da própria promotoria, porque fica numa área de APP, né? Todo mundo concorda que tem que ser feito o reparo da barragem, mas com o menor dano possível. 48 árvores a gente acha muito. Então, há um inquérito civil aberto em relação a essa questão. Em relação às lâmpadas de LED, o vereador Ditinho levantou a questão da Norte-Sul, né? Mas as reclamações são gerais, viu? Nos locais onde tem lâmpada de LED. E também na Norte-Sul realmente é o caso mais destacável. Nós estamos recebendo reclamações de todos os locais da cidade, onde as lâmpadas de LED estão tendo uma dificuldade muito grande, uma deficiência. Outra coisa, eu sei que a Câmara, nós levantamos a questão aqui, a comissão específica da Câmara chamou aqui o pessoal da Energisa, mas no dia que estava reunido aqui, eles estavam prometendo soluções, melhorias, uma rua do Jardim Recreio ficou 5 horas sem energia. 5 horas. 5 horas já não é um incômodo. 5 horas é prejuízo, né? Pode gerar grandes prejuízos.
Eu tive a oportunidade até de divulgar um artigo feito pelo advogado, que é o Sandro Bonucci, doutor Sandro Bonucci, que ele é especializado em consumidor, né, direito consumidor, e ele dizia que a responsabilidade é objetiva da empresa, e se você comprovar que qualquer dano que você teve no aparelho, qualquer dano que você teve, alimentos que você perdeu, né, você pode ser ressarcido. Primeiro você pede administrativamente, se não pagar e você entra nas pequenas causas, certamente você ganhará. Até porque no direito do consumidor existe a obrigatoriedade deles provarem que a culpa é do consumidor e não, né, da empresa. É uma inversão no ônus da prova. Então, essa questão das quedas de energia continua ocorrendo em vários bairros da cidade. E nós estamos alertando. Mas era a época da seca. Depois é porque choveu forte. É gozado que nós nunca tivemos esses problemas. Tinha uma vez ou outra, pontualmente, mas não era comum esse problema de energia em Bragança, de queda de energia. Está ocorrendo muito, e muito mesmo. E ainda, nós estamos falando os mesmos assuntos, acho que isso não se importa, porque é importante, né? Na Comissão de Justiça, hoje, a gente levantou a questão, até o vereador Basílio não compareceu e mandou um recado: estou no banco. E, ao mesmo tempo, muita gente me mandou reclamações que a fila dos bancos, principalmente do Bradesco, era enorme. Feriado prolongado, primeiro dia útil, caixas que não funcionavam. Aí o que nós fizemos? Nós, da Comissão de Justiça, Redação e Consumidor, o usuário de banco é consumidor, né? Então, na nossa comissão, nós fizemos um pedido em conjunto, o vereador Marculino, Ditinho, Cláudio Moreno, eu e o Basílio, que certamente vai aderir também, até porque estava sendo vítima da própria situação, né? No sentido de que a gente reestude, né? Que os bancos façam um esquema sempre alternativo nessa época de pandemia, principalmente em segunda-feira, começo de ano, primeiro dia útil depois de feriado prolongado, que preste informações sobre o que está ocorrendo. Procure resolver. Houve até uma observação, se não me engano, do presidente, né, da comissão, no sentido de que talvez esteja havendo alguma pane, né, um problema de ordem tecnológica, alguma coisa assim, porque hoje não funcionava a maioria dos caixas eletrônicos. Isso é muito ruim. E para finalizar mesmo agora, continua sem providência, vereador Ditinho, a perigosíssimo cruzamento entre a rua 15 de dezembro e a Rins Aoki, próximo ao tanque do Moinho. Sem providências. Fizeram já? O que fizeram lá que eu não estou sabendo? A obra, o senhor viu lá até onde ela já está? Não vi. Não, o que estão fazendo lá? A lá? obra está em andamento, a terraplanagem dos dois lados já foi realizada, e agora eles receberam lá uma recomendação da parte de engenharia, mas ela está, como o senhor, o Ditinho, outros vereadores vêm pedindo, ela está sendo feita. Ótimo, que boa notícia o senhor está me dando. Não, ela está sendo feita. Aquela parte... Sabe quantos sentidos nós temos lá? Sim, né? Sim, são vários. Dá 20 sentidos. E eu acho que o senhor vai gostar muito do resultado. Eles já fizeram a terraplenagem do lado do campo de futebol, já conseguiram, o DR deu uma segurada. É rotatória que vão fazer? Eles vão fazer algo bem... Eu vi o projeto, eu acho que eu vou até pedir para encaminhar para o senhor. Ah, bom, eu realmente estava... Já tem o projeto. Estranhando a demora. Aí eles tiveram um probleminha, porque o DR estava segurando que não podia entrar em tal área, a prefeitura já conseguiu resolver essa parte com o DR. É uma obra um pouco complexa, mas está sendo feita. Eu vou pedir para encaminhar para o senhor. O senhor me deu uma ótima notícia. Pois é. Porque eu tenho cobrado essa providência, o senhor também e outros vereadores, desde a legislatura passada. Esse local, são 4 ruas que acabam cruzando, na verdade são 2, mas são 4 cruzamentos, são 20 sentidos que dá para você tomar. E ali cruza tudo, é um perigo terrível. Pois não, vereador? Solicitação nossa lá junto à Secretaria de Mobilidade, Marcos, e a sua também aqui há muitos anos, é a questão do pessoal que vem sentido centro, sentido bairro, as conversões à esquerda.
80% a 90% dos acidentes daí lá cruza com é as outro em alta conversões à velocidade, esquerda, entrada para os bairros. Então, agora a rotatória, realmente, o Cláudio Moreno tem razão, está ficando muito boa. Eu creio que vai resolver bastante. Mas aquela questão da divisão central é predominante, porque os acidentes acontecem quando a pessoa faz a conversão à esquerda e quer entrar para os bairros. Aí não presta atenção, tem carro estacionado dos dois lados. Mas dá 20 sentidos, eu fiz o cálculo, eu pus, né? Então, você sai naquela rua do tanque, você pode entrar em 4 sentidos. Você pode cruzar à direita ou à direita. Sem dúvida. Aí você tem os outros 4, eu fiz, são 20 sentidos, bate mesmo. Né? Então, realmente, a rotatória está ficando muito bem feita e é uma das situações que vai melhorar bastante lá. Olha, eu estou muito feliz com a notícia e eu confesso que eu desconhecia, porque eu cobrei tanto isso aí e vi tanta promessa, né? Falei, puxa vida, nada como um ano eleitoral, né, para resolver. Muito bom. Não, mas se o senhor quiser, a seu pedido, a gente pode adiar para depois da eleição também. Não, mas pode fazer. Aliás, poderia ter antecipado o meu pedido. Se for, o senhor pode entrar na máquina do tempo, faz uns 4 anos atrás, salva umas 3 vidas que perdemos. É verdade, é verdade. É. Mas vai ficar muito bom, vereador. Vereador Mário B. Silva. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores. Minha fala aqui é muito rápida. Quero falar de um pedido deste vereador na rua Tenor Voluntário da Silva, senhora presidente. A rua ali da Caixa d'Água da Sabesp, que dá na Alzira de Oliveira. Pedido deste vereador ao executivo. Está sendo feita toda a pavimentação, a sua estrutura para o asfalto. Essa rua liga a vários bairros ali, Santa Lúcia, Jardim Morumbi, Jardim do Cedro ali, então a administração vem fazendo. Também já solicitei junto à administração 6 bicos de luminária, porque vai ficar uma rua de acesso a esses bairros e há necessidade dessa luminária para a população e os pedestres em geral que passam ali. Quero falar hoje de um assunto que foi debate na sessão, acho que eu não me engano, 2 sessões passadas. Na comissão de obras foi assunto muito pertinente, que é a questão da Energisa. Cobrei a Energisa, os vereadores que estavam presentes cobrou a empresa, os responsáveis pela empresa que estava via remota, junto com nós vereadores e essa Câmara Municipal. Quero falar aqui publicamente, como falei na comissão, vereador Ditinho, que ali não salvou nada para mim. Muita conversa e o resultado muito pouco. Porque não é de hoje que nós, vereadores, falamos dessa empresa, falamos que a população vem cobrando nós, vereadores. Estava presente o seu Luiz Felipe, e o nome do outro eu não lembro quem que era, o D'Alessandro. Falaram e não resolveram nada. Essa Câmara Municipal, a população de Bragança Paulista, quer o resultado concreto, quer positividade referente a esse assunto da empresa. Não dá mais receber ligações, vereador Marcos Valle. Marcos Valle, eles falaram tanta coisa e para mim não resultou em nada. Porque tem de ter objetividade, você tem de trazer a solução para os problemas. Que ia ver, que ia conversar, falou, não lembro qual vereador que falou, aqui não tem um gerente na empresa aqui para atender a população, para atender os vereadores. Pode falar, vereador Gabriel. Obrigado pela parte, vereador Mário B. Silva. Eu fui um dos, juntamente com o senhor e demais vereadores, que cobramos bastante a ocasião. Eles alegam, Marcos Vale, que foram 2 picos só que deu na cidade, só na cabeça deles, porque um é a questão de uma queimada que teve perto da Santer, que eles alegaram uma queimada grande que afetou boa parte da cidade, e a outra é um pássaro que teve na rede. A vereadora Beth estava acompanhando também, questionou bastante, que esses 2 picos demais eles estão fazendo manutenção na rede, que é desligamento programado,
que vai ocorrer mais um desligamento programado, eu não sei se foi domingo passado ou próximo domingo. Ele falou, estão fazendo constante na rede. Só que não condiz com a realidade. Eu falei na hora para eles, né? No mesmo dia, enquanto eles estavam aqui, no Boa Vista estava sem energia. O Boa Vista do Sul estava sem energia. Jardim Sem Recreio, 5 horas, sim. Então, eles falaram bastante aí, se colocaram à disposição, vieram no meu gabinete aqui, muito gentil, no dia seguinte, dar algumas explicações. Só que Neomar B. Silva fala, nós queremos ações, que seja resolvido o problema. Não adianta falar, vou ver, e, né? E a questão do gerente é importantíssimo. Estamos a Deus dará em empresa só com os atendentes, né? Realmente está sem gerente na empresa. Se comprometeu no meu gabinete aí de logo mais estar designando um gerente para cá. Mas, infelizmente, enquanto isso, vou usar aquela frase da Beth na ocasião. Um desserviço prestado à população bragantina por parte da Energisa. Exatamente. O senhor me permite a parte, vereador? Claro. Então, nós falamos lá, realmente reclamamos, falamos do desserviço, da diferença que a gente tem na interlocução com a Sabesp, que a Sabesp tem um canal fácil de atendimento. Então, nós cobramos isso, né? Uma interlocução melhor, que as ações sejam divulgadas antes, que muitas pessoas perdem tudo que tem no freezer por causa da falta de energia, que sem avisar. Então, eu acho que foi boa essa... A gente não sabe, vamos ter que continuar cobrando. Só que eles ficaram sabendo, pela Câmara Municipal, os vereadores que foram na comissão e cobraram, que a população não está contente com o serviço. Eu acho que isso foi importante. Porque o senhor falou, o Gabriel falou, eu falei, e mais vereadores falaram, não me recordo, mas mais vereadores falaram, e a gente tem que sempre mostrar o nosso descontentamento com uma cidade de quase 200 mil habitantes. Então, uma concessão de serviço público mal feita, que nós fizemos o comparativo com a empresa elétrica, que antes era super o serviço mais bem prestado, e então nós precisamos fazer isso, que eles entendam que nós não estamos contentes. E seja quantas vezes for necessário virem aqui a essa casa, sentar para prestar serviço, para prestar as informações necessárias, e eles terão que vir, porque a população paga muito, o usuário paga muito e está sendo muito mal atendido. Vereador, uma parte? Claro. É justamente nessa linha que eu gostaria de registrar. Primeiro, parabenizar o senhor, o Gabriel, todos os vereadores e vereadoras que falaram. E eu acho que aquele tipo de audiência, de convite, de convocação, precisa se repetir mais vezes aqui na Câmara. Deu para perceber, como disse a vereadora Beth, nossa presidente, que a diretoria da Energisa sentiu na pele aquilo que a população está sentindo pelas falhas do serviço. Quanto a essa questão de intermitente, uma ou outra falha, um ou outro corte de energia, eles têm lá algumas regras que eles seguem da ANEEL, que eles têm um tempo obrigatório para aquilo voltar um quanto antes, né? Algumas coisas eles têm justificativas, mas uma coisa eles não conseguiram realmente responder naquela comissão que a gente participou, e você, vereador, mais efetivamente, foi contundente, fez um desabafo que era necessário eles ouvirem em nome da população de Bragança Paulista, é que eles estão muito distantes da gente, eles não estão levando em consideração algumas cobranças que antes eram resolvidas no piscar de olhos. Eles sabem que o vereador não vai ficar enchendo a paciência deles lá com coisa que não que a população não conseguir. Só se a população não conseguir resolver, porque a população vai lá, tenta, chega uma hora ela recorre ao vereador. Nós somos mais do que o caminho correto para fiscalizar esse tipo de serviço também, e eu percebo, um pouco diferente de vocês, de que vai dar resultado, porque a Câmara de Bragança foi enfática, a comissão foi muito feliz. Eu acho que a gente precisa repetir isso. Passar daqui 30 dias, não teve o resultado que o senhor espera, que a comunidade espera, trazê-los novamente aqui para eles passarem vergonha, porque aquela comissão foi uma comissão que eles passaram vergonha, porque não tinham respostas para coisas muito simples. Eu acho que a comissão está de parabéns.
Obrigado, vereador Cláudio Moreno, Gabriel, presidente Bete, por estar falando aqui também, porque eu estou indignado ainda com a postura dessa empresa, com a postura do senhor Luiz Felipe, desse Damasceno, é isso, Gabriel? Da Alessandro. Também estou indignado, tem de resolver a situação. Não precisa chegar, vereador Cláudio Moreno, a essa situação, porque nós, vereadores, eu entrei em contato, e quero aqui falar também, entrei em contato com o senhor Luiz Felipe, referente a um assunto da Chácara Alvorada. Ele passou o telefone de um cidadão, marquei com o cidadão, senhora presidente. O cidadão de última hora desligou, falou que não ia, tá bom. Fiquei aguardando. Entrei em contato com o seu Luiz Felipe. O seu Luiz Felipe falou o seguinte: olha, veja bem, ele não foi, que há muitos cursos, precisava fazer um curso daqui, um curso dali, não deu para fazer, mas vai entrar em contato. Até aquele dia, quarta-feira, esse cidadão não tinha entrado em contato com este vereador para atender a demanda da população, daqueles moradores, cliente deles. Quem que a população procura, vereador Cláudio Moreno? Os vereadores. É o que eu fiz. Aí, depois do meu desabafo, da minha cobrança, da cobrança de nós, vereadores, esse cidadão ligou para o vereador Mário B. Silva, de uma certa forma, querendo pegar no meu pé, por causa da minha cobrança, da cobrança junto da Alessandro e do seu Luiz Felipe, que acabei resumindo o seguinte: seu Luiz Felipe não manda nada, porque se mandasse, o funcionário dele tinha atendido, não a esse vereador, a população. E para minha surpresa, eu falei, eu cobrei, e vou continuar cobrando a empresa, o senhor, quem quer que seja, montar uma comissão, ir junto ao jurídico da prefeitura, junto ao jurídico dessa casa, para ver se há alguma punição, alguma multa para essa empresa. E para minha surpresa, senhora presidente, adivinha o que o cidadão falou para o vereador? Que para mim se estende a essa casa, aos 19 vereadores. Falou que o telefone dele não era call center. É brincadeira um negócio desse? Que ponto chega uma empresa, uma concessionária e funcionário da concessionária que presta serviço para a nossa cidade? Pode falar, vereador Ditinho. Mário B. Silva, é um absurdo isso que o senhor está relatando aqui. Eu queria dar uma sugestão para o senhor encaminhar uma carta de repúdio à empresa por conta dessa atitude aí, e tem apoio desse vereador, porque realmente não é só em Bragança a reclamação dessa empresa, ela é um descaso para o consumidor, e isso que o senhor está relatando aqui é a pura realidade dessa Energisa. Nós tivemos problema lá no Jardim Recreio, eu fiquei das 10 da noite até 2 horas da manhã com 4 fios rompidos, caídos na rua lá, só foram atender em torno de 2h15 da manhã. Então, quer dizer, se quiser encaminhar uma carta de repúdio a esse comportamento desse funcionário da empresa com relação aos consumidores de Bragança Paulista, tem apoio desse vereador. Obrigado, vereador Ditinho, nós vamos ver isso com carinho juridicamente. Então, Bete, eu fiquei indignado. Como é que um funcionário não atende uma ordem do superior dele, que é seu Luiz Felipe, e ainda liga para um vereador que está prestando serviço para a população e fala um negócio desse? E essa casa, este vereador vai ficar quieto diante de uma situação e a população cobrando? Seu Luiz Felipe, pare de fazer curso, pare de conversa mole, venha agir dentro da cidade de Bragança Paulista, coloque um gerente, coloque um call center na nossa cidade. O senhor pega o dinheiro daqui, joga lá em outra cidade, vai gastar em outra cidade, em vez de dar oportunidade para os trabalhadores daqui, vereador Ditinho. E ainda escutar isso de um funcionário da empresa que é amando do seu Luiz Felipe. Eu acho que a direção da empresa, eu falo presidente da empresa, tem de chegar até ele essa demanda de nós vereadores e da população. E a postura do senhor Luiz Felipe em cima desse funcionário que não obedece ordem dele. O senhor está fazendo o que aí, seu Luiz Felipe? Então, vereador Gabriel, é uma pena que ele não veio no meu gabinete, porque eu ia relatar isso pessoalmente para ele, que eu não sou de mandar recado, eu sou de falar. E realmente, aqui eu não estou dando recado, aqui eu estou falando da indignação da população, da indignação desse vereador, junto a essa empresa, e esse gerente que se diz ser gerente, não mandar em nada. Meu muito obrigado, senhora presidente, colegas vereadores. Vereador Mofid Dorre, vai fazer uso da palavra.
Não, obrigado. Vereador Kiki. Sua vez. Bom, boa tarde a todos. Falar aqui uma questão que eu já comentei algumas vezes, que é a seguinte: Bragança tem mais de 4.600 casos de Covid-19, chegamos a 80 óbitos. É uma cidade diferenciada, com mais óbitos que outras? Não, a gente está na linha aí do estado de São Paulo. Só que 4.600 casos de Covid, mais os inúmeros testes que foram feitos de pessoas que não foram infectadas, tudo isso gera uma série de gastos públicos. Você precisa comprar medicamento, insumo, organizar leito, etc. e tal. E para que isso ocorra numa velocidade, para que isso ocorra rapidamente e com a menor burocracia possível, porque a gente tem pressa, é que os municípios decretam estado de calamidade pública. Porque o estado de calamidade pública dá aos municípios a oportunidade de trabalhar, digamos que com mais facilidades, né, de ordem burocrática e financeira. Só que para você decretar estado de calamidade pública, segundo o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que você informe a Assembleia Legislativa do seu estado que você está fazendo a calamidade pública, que você está decretando a calamidade pública. Para quê? Para que eles, posteriormente, acompanhem os seus gastos. Veja se os seus gastos foram realmente usados da forma correta, porque no Brasil, infelizmente, há muito político maldoso que se aproveita de momentos como esse para trabalhar na maldade. Na primeira vez que eu fiz essas colocações aqui, vereadores ligados ao prefeito municipal disseram, com muita certeza, inclusive, do que estavam falando, que Bragança não estava decretando calamidade pública porque as nossas finanças estavam perfeitas, porque não estavam havendo compras, digamos, diferenciadas, ou seja, que tudo estava sendo licitado normalmente, tudo muito tranquilo, como sempre é, como se não estivéssemos em uma pandemia. Isso foi o que os vereadores ligados ao prefeito disseram na época, que não havia necessidade de decretar a calamidade pública, porque estávamos trabalhando como se não houvesse a pandemia aqui na cidade. Mas, pasmem os senhores, que eu recebi uma resposta da prefeitura dizendo que até agosto, se eu não me engano, já haviam sido feitas mais de 140 compras sem licitação. Ou seja, o que nós temos aqui em Bragança é uma prefeitura que age como se estivesse decretado a calamidade pública, mas não decretou. Por quê? Porque não quer ver suas contas sendo analisadas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso é muito perigoso. E este é, na minha opinião, um dos maiores desafios dos próximos vereadores. Analisar essas contas do coronavírus da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. Eu já pedi mais informações sobre esse assunto para fazer esse apontamento ao Tribunal de Contas e principalmente à próxima Comissão de Finanças. E por que é muito importante a presença da Assembleia Legislativa nessa história?
porque ela vai criar uma força-tarefa que vai trabalhar só com o coronavírus. Enquanto o Tribunal de Contas vai analisar as contas da saúde, as obras, as contas da educação, folha de pagamento, convênios, etc, 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 a Comissão de Finanças aqui da Câmara também, as Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, elas vão analisar apenas questões ligadas a compras emergenciais do coronavírus, que aqui em Bragança já foram feitas mais de 140. A Assembleia, ela vai poder criar ali uma base de dados, uma série de cruzamento de informações que nós não vamos poder fazer aqui nessa casa. Empresas que estão atuando em várias cidades, mesma empresa, isso gera algumas dúvidas. Nós não vamos ter esses dados. Então, é um desafio brutal que os próximos vereadores dessa casa têm. Analisar as contas do Covid. Que, como eu já disse, quando o vereador ligado à administração municipal veio aqui e disse que na prefeitura de Bragança Paulista estava tudo normal, ele cometeu um equívoco inacreditável, porque, repito aqui, já temos mais de 140 compras sem licitação. Para encerrar minha fala, senhor presidente, dos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, apenas 91 não decretaram de calamidade pública. Apenas 91. Bragança é um desses 91, que diz que está tudo em ordem. Agora, se estivesse tudo em ordem, não teríamos mais de 140 compras emergenciais relacionadas a essa história. Ou seja, o que nós temos aqui, na verdade, é uma manobra, uma triste manobra, para que as contas do nosso município não sejam analisadas pela Alesp, como pede o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito triste que numa cidade com um deputado que é um dos mais bem votados e mais antigos daquela casa, uma cidade que tem esse deputado, que por acaso é filho do prefeito, não tenha decretado a calamidade pública por hoje. Da última vez que eu tratei desse assunto aqui, eu falei, e aquilo poderia ser um equívoco meu, quando eu disse que era medo. Hoje, eu digo com muita certeza que o que motivou a administração municipal a não decretar a calamidade pública foi o medo da Assembleia Legislativa analisar suas contas. Porque é impossível que, de um total de 645 municípios, a gente ser apenas uma das 91 cidades que não decretaram e a gente continuar achando que está tudo bem. Está aqui o que é, na minha opinião, o maior desafio da próxima legislatura: analisar as contas da secretária Marina, a qual eu desejo uma boa recuperação junto ao vice Amauri. Obrigado. Vereador Sidney. Vereador Tião do Fora irá fazer uso da palavra. Vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Só queria acrescentar, na fala sobre a Energisa, repetir o que eu disse na semana passada. É uma empresa que está estabelecida aqui, que vive aqui, que gera emprego aqui, que tem receitas aqui, mas não vive nem convive com a cidade. Então, mais uma vez, eu registro isso. Eu conversei com o Marcos Tasca, que faz parte do conselho, e levasse esse recado para eles. Eu acredito que já deve ter falado, vai falar semana que vem.
e vamos ver se melhora alguma coisa de relacionamento. Nós não temos acesso à empresa com relação a informações, com relação à emergência. A gente não procura empresa com qualquer intenção que não seja ajudar a população ou levar a ela algum tipo de conhecimento sobre algum problema gerado na sua transmissão. Então, este conceito de atender quanto menos possível, me parece que é a maneira mais errada e a maneira mais equivocada de você manter uma empresa bem com a população, bem com o poder político, enfim. É um atraso, não um progresso. Obrigado, boa noite a todos. Senhora presidente. Requerimentos. Consulta o plenário. Quanto a pedidos de requerimentos, não há. Grande expediente. Há inscritos? Não há, senhora presidente. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente da sessão. O senhor primeiro secretário fará a leitura das emendas das proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente desta sessão. Assuntos de interesse pessoal. Há inscritos? Não há inscritos, senhora presidente. Comunicados e convocações. 13ª audiência pública de 2020 a ocorrer dentro da 37ª sessão da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, em 14 de outubro, quarta-feira, com início às 9 horas, na sede deste Poder Legislativo, para debate sobre o projeto de lei número 41 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021 em R$ 546.908.376 de receitas líquidas e da outras providências. 38ª sessão ordinária de 2020, dia 20 de outubro, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário, com possibilidade de participação virtuais no ato da mesa número 16, de 9 de outubro de 2020. Registro de presença dos vereadores. Vereador Antônio Bugalu, sua presença. Vereador Basílio Zequini Filho. Vereadora Beth Chedid. Presente. Vereador Cláudio Moreno. Presente. Vereador Ditim Bueno do Asilo. Presente, secretário. Vereador Dr. Cláudio. Presente. Vereadora Fabiana Alessandri. Marcelo, manda esses. Vereador João Carlos Carvalho. Presente. Vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. Presente. Vereador Marco Antônio Marcolino. Presente. Vereador Marcos Vale. Vereador Mário B. Silva. Presente. Vereador Mufid Dorra. Presente. Vereador Natanael Ananias. Presente. Vereador Paulo Mário. Presente. Vereador Pique Brau. Vereadora Rita Leme. Presente. Vereador Sidney Guedes. Presente. Vereador Tião do Fórum. Vereador Tião. Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da paz para encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 17h31 do dia 13 de outubro de 2020, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Boa tarde a todos, um bom trabalho. Boa tarde.